Bom dia a todos. Que a paz do Cristo esteja entre nós. E, sobretudo, as nossas responsabilidades e deveres, que temos antes esta doutrina bendita, onde Kardec nos coloca acerca dos nossos deveres. Então, que possamos, nesta manhã, elevando os nossos pensamentos, em princípio, a Jesus, aos amigos espirituais, pedindo a proteção infinita, para que compadeça de nossas fraquezas, e assim possamos trilhar com mais coragem, com mais convicção, naquilo que abraçamos na presente encarnação. Então, que cada um possa, em suas casas, no trabalho, dando inicialmente o meu bom dia a todos, aos internautas que nos assistem, via internet, via Facebook, para que possamos, nesta troca de ideias, refletir acerca dos ensinamentos do nosso querido Mestre. Então, elevemos nosso pensamento inicialmente. Amigo Jesus, estamos aqui para rogar-te a sua divina proteção. Desejosos de poder realizar os nossos trabalhos que nos compete, pedimos, Mestre, de antemão, que nos ampare, nos encoraje, diante das lutas que nos cabem na presente existência. Favorecendo-nos, Senhor, os nossos passos, ante as dificuldades numerosas que se fazem pelo caminho. Permita-nos, Jesus, que todos os lares nesse instante, que todos os corações possam ser amainados, que a paz, que o amor do Mestre querido, de Ti, Senhor, envolva cada um de nós, não só no número dos encarnados, mas igualmente daqueles que já, desenfaixados do corpo carnal, estão atentos às lições, que assim vige para nosso crescimento, rumo à nossa evolução espiritual. Por aqueles que nos assistem, por aqueles que estão sempre, Jesus, desejosos de modificação interna. Estamos aqui na presente existência, então, pedindo, Mestre, a sua mão amiga, a tua proteção. Que assim seja. Paz a todos. Bom, meus amigos, é um tema bastante sugestivo que nós hoje trazemos. Então, podemos iniciar dizendo, no livro O Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito de Emmanuel, ele nos elucida um dos mais belos símbolos que Jesus utilizou para a edificação do seu reino divino. Efetivamente, se o Mestre desejasse, ele poderia se utilizar de outras imagens circunstanciais para poder se reportar justamente como às leis do mundo, aos deveres sociais, como também aos textos das profecias. Mas o Mestre, dentro da sua simplicidade, da sua altivez, da sua magnificência, embora dotado de uma extrema sabedoria,
Em todos os episódios de sua vida aqui na terra, ele utilizou de modelo simples para exemplificar as mentes mais ignorantes do saber. Então, ele preferiu, nesse contexto do que nós iremos analisar nesta manhã, aquilo que poderia fixar melhor o seu ensinamento em bases mais simples. Como nós então podemos Não? Mudou. Não está indo. É o para cima, né? Ou para baixo? Ah, tá. Tô querendo entrar na contramão aqui, pessoal. Não vai, né? Isso. É que o Augusto está me falando que tem que apertar o botãozinho ao contrário. Senão, vamos lá então. Então, o que se utilizou Jesus? Justamente de uma imagem como essa que nós... Opa, pera aqui, é o mesmo. Podendo mudar aqui, aquilo era apenas uma entrada, né, para podermos preparar o ambiente, mas aqui propriamente é igual. Vamos lá, o que temos aqui? Temos dois bois, temos um homem, temos ele conduzindo um aparelho que se chama o quê? Arado. E o arado, como sabemos, ele é um aparelho agrícola que surgiu há mais de 5.000 anos dentro da nossa história. E significando um dos maiores avanços também do conhecimento na própria pré-história. Então já lhe remonta a tempos muito que nós já pudéssemos imaginar. Então, como o próprio nome diz, arado, onde ali temos o aparelho, podemos então, agora, com o livro Pão Nosso, também ainda em Emmanuel, que o arado, ele promete justamente serviço, disciplina, cansaço, poderíamos acrescentar aqui suor. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Pois bem, nós temos esta afirmação de que todo trabalho demanda esforço. Então ele pegou o arado como um símbolo, como toda a simbologia que Jesus, à sua época, fez para que o povo que o seguisse compreendesse as nuances dos seus ensinamentos. E não se faz diferente deste aparelho. Embora que este aparelho hoje ele já se modernizou, temos até em algumas cidades do interior o arado manual, sobre a tração da força animal, mas temos implementos agrícolas, as máquinas agrícolas que já facilitam o trabalho do homem. Então, dentro deste pensamento de Emmanuel, ele nos orienta que precisamos o quê? A cada dia, dentro da nossa disciplina, dentro do serviço constante, procurar estabelecer metas, rotas dentro do nosso trabalho, para que possamos ter de antemão, no amanhã, a própria garantia do nosso sustento, do nosso bem-estar, como ele diz, do prato, da comida, da vestimenta e dos próprios celeiros guarnecidos, no sentido geral. Mas aqui eu chamo a atenção, pessoal, de um fato que também vamos encontrar dentro do Evangelho, das Escrituras Sagradas, em relação a esses celeiros guarnecidos. Nós não podemos confundir aqui o fato natural de nós trabalharmos e termos a dignidade, a honradez de poder partilhar este
esse alimento com aquilo com que o homem ávido, presunçoso, ele quer acumular. É diferente. Então, quando nós estamos comprometidos com o nosso trabalho de cada dia, de ganhar o pão, é justo que tenhamos ele. Mas a partir do instante em que o homem esteja voltado apenas para acumular bens, apenas para trazer aquilo que favoreça a si próprio, em detrimento dos outros, isso já trará um grande prejuízo. De ordem material e, sobretudo, de ordem espiritual. Então vejamos aqui neste vídeo agora, ele vai justamente nos indicar sobre esta condição de nós nos atermos apenas ao presente, apenas aquilo que nos satisfaça. Então vamos ver e a gente entenderá o porquê disso. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Pois bem, a gente vê esse incomparável ensinamento do Mestre, embora a princípio nos traga uma certa divergência de opiniões, de conceito, de que, quando ele ali diz: basta o que tem para vestir, não se preocupeis com o dia de amanhã. E ali ele segue, né? É lógico que ali eu suprimi alguma parte do vídeo em que ele diz assim, nas próprias considerações que está em Mateus, de que os próprios pássaros são alimentados, embora eles não semeiem, eles não cultivam, nem mesmo os lírios do próprio campo. Então, nesta proporção, nós entendemos que Jesus não queria dizer que devamos abrir mão dos nossos bens também. Se nós estamos aqui na presente existência, se temos o nosso lar, se temos o nosso trabalho, é justo e meritório através dele que tenhamos a nossa subsistência física. Ele não diz para que sejamos a ponto de estar na mendicância, na própria pobreza, presos àquilo que pode nos destituir da nossa própria luta do progresso. E isso também, ainda mais, Kardec nos coloca, né, sobre a lei do progresso. Sobre a lei do trabalho. Que jamais poderemos, então, confrontar este pensamento, como tantos outros que Jesus nos deixou, de que o fato de nós abrirmos mãos é só no sentido de não ligarmos ou não darmos tanto acentuada importância às coisas materiais. Mas o que acontece? As pessoas justamente estão invertendo os valores. Em vez de amealharem os tesouros imperecíveis do céu, estão só vivendo terra a terra. Procurando viver só o presente, só aquilo que satisfaz, sem olhar o quê? Para a frente. Sem se deter o quê? Em linha reta, no futuro.
E é isso que tem perdido os homens, no seu sentido espiritual. Só reafirmando, Jesus quer que nós sejamos felizes segundo o mundo, mas que não sejamos escravos dele. Porque como diz em Marcos capítulo 8, né? De que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Não adianta nada. Então nós precisamos estar atentos sobre essas recomendações. Então isso vai inferir, gente, sobre justamente agora, naquela expressão evangélica, que está até mesmo contida. Vejamos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, sobre a moral estranha, onde ali está a contextualização de São Lucas, do capítulo 9, versículos 61 e 62. Então nós vamos entender toda essa dinâmica do que nós estamos querendo até agora colocar sobre o sentido do arado, do tomai o vosso arado. Disse-lhe também um outro. Quem quiser acompanhar pela tela, pode acompanhar. Disse-lhe também um outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixai-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto no reino de Deus. Como em todas as expressões de Jesus, tudo demanda uma apreciação. Demanda, de nossa parte, uma forma de entender aquilo que ele nos coloca como ensinamento. Então Jesus, ele diz aqui sobre o fato do arado, que quando nós tomamos o nosso trabalho, nós não podemos largar ele ao meio do caminho. Não podemos deixar ele à mercê das próprias condições que possam nos desfavorecer. Então, aquele que toma o arado no sentido espiritual é justamente aquele que deve estar apto a seguir os mandamentos que estão contidos dentro do Evangelho, os ensinamentos. A gente pode agora, para melhor assim esclarecer este conceito, imaginemos um homem que comece a andar, deixando um pouquinho de lado o arado, né? Comece a andar para frente. Ele vê um buraco. Mas se de repente ele olha para trás, o que vai acontecer? Ele vai perder o seu equilíbrio, vai perder o rumo e começar a andar torto. Ele poderá cair naquele buraco. Voltando ao sentido do arado, é a mesma coisa. O arado, onde ali a própria gleba, a terra, ela é sulcrada, para que ali deite as sementes para germinar, ele precisa estar atento, olhando para frente, sem que lance o seu olhar para trás. Porque a partir do momento que ele tem esse descuido, o que acontecerá naquele caminho? Sairá tudo torto, não sairá em linha reta. Então, no nosso sentido moral, é a mesma coisa. As pessoas estão atreladas ao mundo físico. De mesmo modo, de forma igual ao plano espiritual. Mas, diante das coisas que acabam nos absorvendo, das ilusões terrenas, nós acabamos sendo o quê? Tentados por tudo isso. E sabemos que as coisas do mundo acabam nos levando a um arrastamento mais forte. As riquezas, as seduções, o próprio poder, o dinheiro. Então, aquele que não está bem compenetrado, apto deste arado, olhando para trás, poderá deixar o seu trabalho mal feito. Então, este é o sentido de que Jesus nos coloca essa imagem do arado. E é o que mais nós procuramos trabalhar, né, dentro desta doutrina tão bela, quando o próprio Allan Kardec, ele nos coloca
através do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na condição de trabalhadores da última hora. Os trabalhadores são aqueles que estão, desde o primeiro instante, convocados, mas que em virtude do seu desleixo, do seu acomodamento, da sua preguiça, acabaram fazendo o quê? Deixando enferrujar as suas ferramentas, deixaram, enfim, adiado este trabalho que deve nos conduzir ao nosso progresso espiritual. Então, pessoal, a gente entende por esses trabalhadores da última hora, como o próprio Erasto nos coloca, a missão que nós estamos investidos como espíritas. E esse arado está em nossas mãos. E próprio Erasto, ele nos coloca neste texto que mesmo aqueles que estão dentro da doutrina espírita acabaram se desviando. E segue a pergunta, mas como identificar os verdadeiros trabalhadores da última hora? Justamente pela impressão, justamente pela verdadeira caridade que praticarão, dos bens que irão levar, dos consolos às próprias lágrimas que irão enxugar, dos próprios cuidados a si próprio. Então serão identificados por esses que são aptos a este trabalho. Então ele coloca ali dentro do texto, né, que é a missão dos espíritos, assim: mãos à obra, mãos à obra, a charrua está pronta. A terra espera, é preciso trabalhar. A charrua é a mesma coisa que o arado, ou seja, é uma coisa semelhante ao arado, só que a charrua ele é um instrumento agrícola de trato mais superficial da terra, né? Enquanto o arado ele já vai ali ferir a terra de forma mais profunda para poder fazer aquela aragem no sentido da plantação que ali o lavrador está prestes a fazer. Então, a obra está aí para todos nós. Como o próprio Jesus já nos anunciara sobre este Consolador prometido, bastando apenas que nós, de nossa parte, tendo esta boa vontade, esta vontade de trabalhar, o arado está aí. Que são o quê? Esses próprios instrumentos que a doutrina nos coloca como oportunidade de poder levar aqueles menos favorecidos. Porque a terra também está pronta. Não há mais como nós tergiversarmos ou usar de subterfúgios, dizendo não, deixa para amanhã. Amanhã eu farei a obra do bem. Amanhã eu me dedicarei ao meu próximo. E nos acomodamos. Procuramos estacionar o nosso trabalho, tiramos a mão do arado para olhar para trás, para o quê? Atender às nossas necessidades prementes materiais. E aí comprometemos, atrasamos o nosso compromisso espiritual. Então veja que o campo está aí fértil. Nós não podemos mais adiar este compromisso, pessoal, porque a doutrina já nos coloca vivamente, de forma tão clara, todos os ensinamentos, que nós podemos comparar essa terra fértil, bastando apenas o quê? A nossa participação. Não podemos, então, tergiversar, como eu disse. O tempo, ele é escasso diante desta eternidade. E se nós não aproveitarmos o tempo que hoje nos é concedido, o trabalho deixando de se realizar, não obteremos essa tão sonhada felicidade, essa paz
que muitas vezes a gente quer a custo de facilidades, não é? E que só justamente nós a conseguimos através desse trabalho que demanda esforço, dedicação. Colocando sempre como essa comparação, né? Que exige suor através do quê? Do nosso esforço particular. Como o próprio Kardec, ele nos assevera, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos empregos que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, quando nós estamos aí diante deste arado da vida, simbologicamente ilustrando, nós jamais devemos nos descurar, descuidar das nossas atenções que estamos investidos. Já imaginou aquele que está investido da responsabilidade da mediunidade? Não, hoje eu não vou ao trabalho da mediunidade. Hoje eu não vou à reunião mediúnica. Porque eu tenho um churrasco, eu tenho algo a fazer coisa melhor. Então ele está lançando o seu olhar para trás do lado que seja para o quê? Satisfazer a si próprio, seu ego, as suas necessidades, em detrimento do seu compromisso que ele abraçou. E aí o que acontece? Aquela linha, aqueles sulcros da terra, na comparação mais uma vez, começa a sair torto. Onde começa a desandar a vida daquele cidadão, daquele médium. Onde os espíritos começam a obsediar. Então, o trabalho exige responsabilidade. Nós não temos o nosso trabalho comum diário? Apesar, né, que hoje nós estamos aí para essa pandemia, nós estamos um pouco aí à mercê de tudo isso. Mas num período normal da nossa vida é assim, nós nos dedicamos, não temos a nossa responsabilidade, não abraçamos. A vida espiritual é a mesma coisa. Por que então desdenhar de tudo isso? Então, mãos à obra, como diz Erasto, né? O tempo urge para todos nós. Pois bem, no Evangelho ainda, o espírito de Lázaro, isto em 1862, pessoal, em Paris. Então ele pode aqui nos confirmar sobre isto, né? Que o espírito, ele deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. Olha que coisa importante. Nós temos o nosso coração como esta bendita terra, a nossa alma. Então, a partir do momento em que nós nos detemos às coisas do mundo, aos vícios, aos prazeres mundanos, não estamos dizendo que a gente deva abandonar aos prazeres, aquilo que nos traga alegria segundo o mundo. Não é isso. Mas as pessoas estão dando muito mais valor àquilo que prende ao mundo mesmo. Então daremos, nesse sentido do campo, condições para que essas ervas daninhas sejam implantadas dentro de nós. Já percebemos quando nós nos detemos muitas vezes nas preocupações do mundo, nas discussões áridas, menos edificantes, como nós ficamos? Desviamos do nosso curso espiritual, olhando para trás e passamos calorosamente a discutir as coisas de cunho material, político, ainda mais agora. O que acontece? Uma revolta nos invade, um desequilíbrio nos domina, não é isso? E isso num crescimento proporcional. Se nós não retomarmos o nosso caminho, segurando o arado firmemente, nos perderemos. Ou seja, aquela linha que deve ser reta para que seja colocada a semente, que são as palavras significando as palavras de Deus, será mais difícil. Então,
mais granjearemos os bens espirituais do que bens terrenos fazendo isso. Vamos viver segundo o mundo, né? Que é tão bom. Mas vamos também não deixar para um plano secundário aquilo que nos interessa a nossa economia espiritual. Porque não estamos aqui de recreio, não estamos aqui de férias, não é? Estamos aqui justamente para crescer, para reconhecer os erros que nós deixamos lá no campo do passado. E como bendita oportunidade do presente, reavaliarmos aquilo que deixamos errado e corrigir. Olha como é grandiosa a bondade e a misericórdia de Deus. Então nós não podemos justificar nada o que nos exima das nossas tarefas diárias. Não é? Mas é o que mais nós temos praticado. Então, seguindo aqui, nós vamos ver um outro texto, que está também no capítulo 23 da moral estranha. Porque se nós observarmos bem, pessoal, nós, dentro do Evangelho, dentro dos próprios ensinamentos de Jesus, se nós convergirmos aquilo que ele nos falou, ele sempre tem um sentido do nosso trabalho no arado, simbolizando esse arado. É uma coisa incrível, eu tive até refletindo sobre isso no momento em que eu preparei, né, este tema, e é justamente isso, tudo nos converge ao trabalho, e o trabalho é justamente esse arado, que é o nosso esforço particular. Vamos lá então, São Lucas no capítulo 9, agora 59, 60, uma outra coisa que nos traz esta atenção, e onde está também presente de uma forma direta o fato desse arado. Vamos lá. A um outro também disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, permite-me ir antes enterrar o meu pai. Jesus então lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas por vós de anunciar o reino de Deus. Realmente, né, um capítulo em que ele assim, ele coloca como moral estranha, porque partindo da boca de Jesus parece confrontar aquilo dentro da sua sublimidade, da sua pureza. Então, nós devemos entender que deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, se nós analisarmos ali, não é, como diz ali no Evangelho, censurar alguém que tem esse dever da piedade filial, justamente pelo interesse de enterrar o seu ente querido. Não é isso. Mas que devemos dar um sentido mais profundo a tudo isso, onde somente a compreensão espiritual nos dará a chave de tudo isso. Então, que os mortos não enterrem, para que os mortos, deixai aos mortos o cuidar de enterrar os seus mortos, é para que nós possamos dar mais importância ao espírito do que ao corpo, do que à matéria. Então nós estamos o quê? Muito apegados ainda ao mundo físico. Então Jesus, ele dizia muitas coisas de uma forma estranha, mas ele tinha um profundo ensinamento. Até mesmo quando Jesus, em Mateus, ele diz assim, muito se dará aquele que muito recebeu. E até mesmo, diz na sequência, né? Até aquele que pouco recebeu ou não ganhou nada, eles também serão retirados. Mas aqui, mais uma vez, a gente tem que analisar esse profundo conhecimento de Jesus, de que, quanto àquele que pouco tem, e Deus irá lhe retirar, parece traduzir o exprimir o quê? Uma coisa contrária à bondade de Deus, mas não é isso. Ele quer dizer que nós precisamos estar atentos sobre
aquilo que detemos em nossas mãos. Não é culpa de Deus quando nós a perdemos, mas de nós mesmos, da nossa própria indolência, do nosso próprio comodismo. É isso que ocorre. É como crianças, né, que ganham um brinquedo que não sabe cuidar e estraga logo. Brincam 1, 2 dias, já está lá no canto, sem roda, sem teto, sem nada. Nós somos como essas crianças no sentido espiritual. Então, quando Deus nos dá esses valores espirituais, nos dá essa ferramenta preciosa de crescimento moral, e nós não detemos a devida atenção, desperdiçando o tempo, a preciosidade da oportunidade da presente reencarnação, então é a nós que devemos nos culpar pelos prejuízos que estamos nos causando. Não é a Deus. Se você perdeu a sua lavoura, se perdeu a sua plantação, algo que você fez errado, não é Deus. E aqueles que muito, né, voltando agora, que muito receberam, ainda será mais acrescentado. É o caso dos próprios discípulos, né, quando interrogado, porque eles perguntavam, por que falas por parábolas, mestre? Porque a vós é dado os segredos, né, do reino divino. A mensagem profunda do reino divino. Quanto a eles ainda não sabem, porque as suas mentes ainda adormecidas não teriam condições de comportar tudo aquilo que o mestre deveria ainda dizer. E ainda hoje ocorre isso entre nós. Por isso, no sentido lá dos trabalhadores da última hora, que nós precisamos ser o quê? Esses instrutores dos menos favorecidos. Não é para nos gabar disso, mas para estender mão, para ajudar aqueles que estão na retaguarda e que precisam seguir a caminhada junto conosco. Porque senão não terá sentido o porquê de nós estarmos no mundo físico. Senão teremos que abandonar a fraternidade, né, entre todos. Esta irmandade, esta igualdade. É o sentido em que São Lucas nos coloca. Assim, também, na obra de Kardec, a Gênese no capítulo 16, versículo... Não, perdão, é que aqui está em São Mateus, né? É que está transcrito, né? O que é de São Mateus está transcrito na Gênese de Kardec. Onde está em Mateus capítulo 16, 24 e 25. Então, quando nós pegamos a Gênese de Kardec, está lá, predições do Evangelho na segunda vinda do Cristo. Então, nós vamos encontrar essa assertiva também bíblica. Diz lá então, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si próprio, que se encarregue de sua cruz e que me siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por amor a mim, a reencontrará. Não é o arado que nós estamos falando? Não é o arado que São Mateus quer se reportar? Justamente. Como podemos servir a dois senhores? Não pode. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Não é? Então, mais uma vez eu trago um vídeo aqui para que a gente entenda. Um episódio, né, que ocorreu dentro dos próprios ensinamentos do mestre. Quando ali ele se depara justamente com aquele tão e conhecido, o jovem rico. Vamos lá. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeita, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Pois bem, pessoal, não sei se todos puderam aí ouvir bem ao fundo, mas depois, se alguém quiser, podendo recorrer, né, a parábola do jovem rico no Evangelho, compreenderá melhor. Pois bem, então Jesus utiliza mais uma vez deste recurso do jovem rico, reportando-se ao arado de cada um. Cada um dentro da sua vontade de como poder conduzi-lo. O que fez esse jovem? Ele estava conduzindo o seu arado muito bem, trilhando, seguindo os ensinamentos de Jesus, respeitando o seu próximo, honrando pai e mãe, observando as leis de não poder roubar nem matar, tudo isso. Mas vamos dizer que num instante momento, ali quase que terminando o trabalho da sua aragem, Jesus disse, ainda lhe falta uma coisa. Porque ele queria ganhar a vida eterna. É onde ele se entristece profundamente pelo fato de ter que abandonar todos os seus bens, todos os seus prazeres, aquilo que lhe causava o que satisfação no mundo presente. Então, nesse momento em que ele se entristece, esse jovem, se bem que nem pela personagem era um jovem, era um senhor, né? Mas tudo bem, só para ilustração. Então, naquele momento em que ele fica triste em ter que abrir mão de tudo que ele possuía, é quando nós olhamos para trás. Entenderam? Então, temos que ter um cuidado muito grande sobre isso. Porque no reino de Deus, naquele que abraça a doutrina santa, como esta que o mestre nos colocou através da codificação de Allan Kardec, mas a gente não precisamos também nos deter só pelo fato de sermos espíritas, pessoal. Porque a mensagem de Jesus, ela está vigente em todas as instituições religiosas. A sua moral, ela salta aos nossos corações em qualquer agremiação religiosa. Então nós não podemos dizer que essa ou aquela religião não nos ensina o caminho nos dando o arado. Todas ensinam bem. É lógico que há aquelas que às vezes interpretam de uma forma equivocada para poder tirar, às vezes, vantagens para si próprio. E também é uma forma de olhar para trás. Então, dentro deste estudo que nós hoje fizemos, sobre tomai do vosso arado, é esta continuidade que nós devemos fazer.
E estamos aí, pessoal, vivendo tempos de dificuldade, não é? Desta pandemia, onde todos temerosos pelo futuro, temerosos pelo que pode acontecer aos seus entes queridos, temerosos por o que acontecerá diante do seu trabalho, enfim. Mas, como a doutrina nos bem coloca, tudo há uma razão de ser. Nada acontece ao acaso, não é? Se tudo hoje que nós estamos hoje, se nós estamos hoje aqui passando, é justamente porque temos um compromisso desta aproximação. É um chamamento da qual, em outras existências, nós não conduzimos bem este arado, não trabalhamos bem este equipamento que é a nossa caridade, deixando enferrujar o nosso mecanismo de trabalho. Então é isso, nós temos que procurar a cada dia que nos levantarmos, pensar de que o caminho sempre nos é renovado. Cada dia é nos colocado como uma chance de podermos acertar aquela trilha para que possamos colocando a palavra de Jesus, dos ensinamentos da doutrina, para que ela germine, para que ela frutifique, para que ela dê de 100, de 1000, possa duplicar tudo isso. Então, nesta fraternidade, nessa conjugação como precisamos ter entre irmãos, que é o nosso objetivo. Porque se nós pensarmos também de uma forma coletiva, este arado é de todos nós. Todos têm que pôr um pouquinho a mão nesse arado para ajudar o seu próximo. Às vezes nos cansamos, às vezes ficamos desmotivados pelas lutas da vida, e aí nós precisamos daquele que a nos dar o apoio, o ombro amigo, para dizer, olha, conduz um pouco o meu arado. Não é colocando um pouco de forma coletiva, porque senão nós estaríamos entrando no princípio do próprio egoísmo, né? De achar que só nós temos condições para isso. Pois bem, meus irmãos, agradecendo então a participação de todos que nos ouviram, que assim puderam também refletir esse tema de tão suma importância a todos nós. Incorporando na nossa vivência, refletindo assim sobre outros demais assuntos que estão contidos dentro da doutrina espírita. Então vamos lá, eu convidando mais uma vez a todos para que possamos encerrar com uma oração. E sobretudo, mestre, orando pela nossa humanidade, orando pelo nosso governo, orando pelas pessoas, Pai, que ainda distanciadas e inaptas de conduzir este arado, possamos, Jesus, no curso dos milênios, na escola bendita que há a terra, aprender um pouquinho, Senhor, dentro deste manual, simbolizando o teu evangelho, a como manusear esta ferramenta tão preciosa que é a nossa caridade. Não a caridade que subestima, não a caridade que humilha, mas a caridade que exalta os mais simples, os mais humildes. Para que o nosso arado, mestre querido, não machuque a terra de forma tanta, para que possamos assim deitar as sementes do bem, para que frutifiquem logo, para que num futuro próximo, não muito distante, possamos colher
e saborear esses frutos sazonais do amor e da paz. Assim, Mestre, sobre as tuas diretrizes dos espíritos amigos e superiores, te rogamos uma vez mais, conduza-nos a Jesus, sobre as tuas lides do bem, que a tua paz continue reinando em nossos corações. Muita paz a todos, obrigado. Uma boa tarde, um bom domingo.